Eu esqueci de gravar, a gente falando aqui já meia hora, e eu esqueci de voltar a gravação. Foi mal aí. Se alguém perdeu a aula, a gente falou meia hora de outras coisas aqui. E aí, nós vamos ter aí as características, né, de bactérias que elas são aeróbicas, que são aquelas que precisam do oxigênio para viver, e as anaeróbicas, que elas não necessariamente precisam do oxigênio para sobreviver, né? A anaeróbica, então, ela vai viver ou desenvolver onde eu não tenho oxigênio. E a aeróbica, eu preciso que tenha esse espaço com esse oxigênio. Então, as características, né, que a gente vai observar aí de crescimento dele pode ser, por exemplo, a bactéria que cresce com a temperatura maior, a bactéria que cresce com a temperatura menor, ou que precisa do oxigênio ou que não precisa do oxigênio. Então, tem as morfologias das colônias. Colônia que cresce no agar-sangue ou não, né? E tem também a forma bioquímica de saber qual tipo é. Então, tem alguns exames bioquímicos que são feitos para saber qual é esse tipo. Tem os exames sorológicos, que se coloca antígenos lá para verificar qual que reagiu, qual que não. Tem a parte da composição química daquelas bactérias, que eles vão olhar se a parede celular, né, ela se coloriu, que é chamado de cromatografia, né? E aí, por diante, tem várias formas disso acontecer. Existe também a identificação com os testes de sensibilidade, mas nas máquinas, chamadas de automatizados, né? Normalmente são dois principais fabricantes dessas máquinas. Quando você vai num laboratório bom, nesse laboratório já tem muita coisa lá, né? Esses fabricantes já têm equipamentos caríssimos. Então, a gente vai observar aí algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Por exemplo, para a COVID, a gente observa o teste do SWAB, nasofaríngeo ali, né? Onde é feito um trabalho que só vai detectar o vírus se ele tiver em torno de 7 dias de contágio. Passou 7 dias, o nasofaríngeo já não vai ser observado. Eu preciso de fazer um teste sorológico, um teste químico, né? Onde eu vou verificar se eu vou ter o IgG ou o IgM, que já vou entrar na parte dos anticorpos. IgG ou IgM. Então, eu preciso desses equipamentos para verificar isso. Então, os sistemas têm vantagens, mas têm limitantes. Se eu fizer o IgG e o IgM antes dos 7 dias, possivelmente não pega. E se eu fizer o SWAB depois de 15 dias, também não vai pegar. Porque o SWAB ele vai ter um tempo aí de até 7 dias que você pegou, próximo a 7 dias, e o sorológico só acima de 10 dias para ele aparecer, né? Por exemplo, meu marido pegou a COVID e eu tive contato com ele 2 dias antes de sair o resultado do exame dele. Aí eu fiz o teste de SWAB com 4 dias. Não deu. Aí, quando deu 10 dias, eu fiz o teste sorológico para ver se eu tinha algum anticorpo. Também não deu. Então, eu não peguei. Mas se eu tivesse feito o SWAB de novo, também não teria dado. Então, tem a forma de verificar. Então, esses sistemas aqui, ele vai permitir os testes e a identificação usando essas máquinas, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma placa com essa colônia, você vai colocar, tem um inoculador, que pode ser uma alça de platina, alguma coisa assim que tem nesse material, e aí, normalmente, ele vai ter coloração, depende do equipamento que você estiver utilizando. Tem teste de fermentação, tem o teste da ureia, tem o teste de aminoácido, tem o teste do TDAH, que a gente observa o trifosfano, né? Tem muito teste. Ah, ficou vermelho, é isso. Ah, ficou amarelo, mas é algo que somente quando você estiver em campo que você vai verificar. Esses equipamentos, eles já vêm com uma legenda, sabe? Ah, deu um precipitado negro no fundo. Ah, porque tem muito citrato férrico. Ah, não. Ele ficou normalmente uma cor vermelha quando eu coloquei o hidróxido.
Ah, porque ele tem tal cor. Então, tudo isso aqui, normalmente, quando eu tenho a máquina, eu já tenho uma legenda para verificar o que é, né? E aí, esse teste de sensibilidade, eu tenho que saber interpretar, não adianta só a máquina olhar. Então, essa sensibilidade é quando eu tenho uma concentração que ela vai inibir uma quantidade mínima ali da bactéria. Então, eu vou verificar, por exemplo, o percentual que deu. Quando eu pego um exame, eu olho lá, tá lá, de 1 a 2, né? Então, é aquele mínimo que tiver ali. Então, esses painéis para identificação de cocos, a gente normalmente vai verificar aí o preparo. Então, eu preciso de preparar, eu preciso de colorir, eu preciso de identificar, né? Tudo isso vai ser identificado de acordo com a máquina, o que eu estiver utilizando. Ah, é um teste de Billy. Ah, não, é fosfatase. Não, eu vou ver ureia. Por exemplo, aqui, vamos pegar da ureia. Vai formar aí uma produção de uma cor vermelha, né? Vai formar amônia. Ah, não, mas eu quero ver o piruvato. Vai ser amarelo. Então, todos eles já têm uma legenda para você verificar. Então, quando esses organismos são muito semelhantes, normalmente é feito o estudo para saber se ele é da mesma família, saber se é do mesmo gênero, né? Então, tem a interpretação desses testes. Não precisa a gente entrar tanto, porque isso vai ser quando você estiver lá no laboratório, trabalhando e tal. Então, vou passar aqui mais rapidinho, mas é igual tá aqui, ó. Ah, deu bolinha preta, tal, é catálise de tal coisa. A máquina já te dá isso. Nos equipamentos, aí ele já tem um protocolo, né? Tem um tubinho que você vai colocar tantos ml com salina esterilizada, com a parte do soro, né? Ah, não, tem um outro aqui que eu vou ter uma pipeta automática. Ah, não, tem um outro aqui que eu tenho os tubinhos a vácuo. Então, eu já vou saber o que é para colocar. Quando é bacilo negativo, já sabe. Ah, não, é fungo. Então, ele vai ter uma faixa verde. Então, a identificação do material, normalmente, eu vou olhar esse crescimento deles. Então, por exemplo, eu olhei o crescimento de uma colônia bem grande, cinza, né? Na placa de agar-sangue, possivelmente é uma enterobactéria. Ah, não, aí eu vou verificar se ele é um bacilo gram positivo ou se ele é um bacilo gram negativo. Não, mas eu vou verificar se fermentou, se a glicose, né? Então, tudo isso eu posso estar fazendo direto no laboratório. Laboratório que tem muita máquina, você trabalha menos, né? Porque ele já vai rastrear, ele já vai verificar cada um desses volumes, de tudo que você estaria olhando a olho nu, né? Aí nós chegamos nas chaves de identificação. O que é uma chave de identificação? Na sistemática, a gente estuda muito isso. Por exemplo, deu lactase. Pode ser Escherichia, pode ser Enterobacter, tal. Quando se colocou fenil, deu positivo? Possivelmente pode ser tal. Na ureia, deu mais ou menos. Entenderam? Então, eu vou ter aí uma forma sistemática de se reagiu é isso, se não reagiu é aquilo. Quando eu falo que é um gram negativo não fermentado, é porque ele não fermenta a glicose, ele é incapaz. Então, tudo eu vou ter uma forma de verificar. Eu vou ter uma forma e um parâmetro de observar, né? Se ele deu lá lisina pouca, porque ele pode ser tal coisa. Não, deu muita. Então, é assim que se descobre, né? Se é aquela bactéria ou se não é aquela bactéria. Mas a máquina normalmente já faz isso. Senão, você teria que fazer o estudo um por um. Vamos lá. Eu quero achar a próxima fase aqui para vocês. Espera. Aqui ele vai explicar o que é o Streptococcus, o que é o Staphylococcus. Isso vocês já viram na microbiologia básica. Não precisa de ficar passando, né? Deixa eu achar aqui o próximo tópico.
que é tudo testes de sensibilidades. Depois vocês vão dar uma olhadinha na apostila, tá, gente? Lembra que meu PowerPoint não abriu hoje. Eu tentei abrir aqui de todas as formas e ele não abriu. Então, a gente está com a apostila, mas o slide está bonitinho. Teste de sensibilidade manual. Ele é aquele teste que eu vou fazer manualmente no meu laboratório clínico ali e que eu não tenho a máquina para me dar essa legenda, né? Então, eu normalmente eu tenho algumas fitas. Essas fitas, elas vêm já com esse caldo que na hora que eu tiro e na hora que eu tiro, que eu coloco normalmente, ele reage ou ele não reage. Então, aqui tem vários deles. Tem os métodos de difusão, né? Que a gente vai ver o agar fundindo com essa bactéria, então, normalmente 15 minutos, 24 horas, vai depender se ele é sensível ou se ele é resistente. Então, a gente vai olhar a sensibilidade dele. Ele é sensível à oxacilina, um antibiótico. Ele é sensível à ampicilina. Então, por isso que se dá penicilina para matar essa bactéria, né? Então, é assim que se sabe qual é o antibiótico correto. Não, porque ele reagiu com a oxicilina. Então, normalmente é o Streptococcus, um Staphylococcus aureus. Ele reagiu com a ampicilina, então normalmente é um Escherichia coli. E aí vai. Vários resultados, a gente vai ver se ele é positivo e vai ver se ele é negativo, se tem a presença e não tem. Tem a avaliação da qualidade do ar interno, né? Eles vão verificar ventilação, a iluminação. Por exemplo, alguns prédios construídos, né? Tinham um sistema de resfriar, né, os arquidutos lá dentro, e esses lugares, por exemplo, era muito mais fácil de ter contaminação, igual em banco, né? Só com ventilação, que não é só de ar-condicionado, talvez seria mais fácil. Então, esses sistemas que verificam a qualidade de ar de lugares fechados é muito importante. Na UTI mesmo, o estudo lá dentro para a parte microbiológica, ela tem que ser tremenda, porque caso ocorra uma contaminação, a pessoa já está com a imunidade baixa. Então, é grande chance dessa pessoa ter um problema pior, né? Certo até aí? Vocês estão aí ainda? Como é que tá? Muita matéria? Muita coisa? É muita informação, né, gente? Vocês lembram que é um semestre em uma semana, né? São coisas demais. Então, eu vou fazer assim, eu vou passar as atividades para vocês agora, certo? Já passo elas logo. Vocês vão aproveitar para fazer, porque hoje a atividade ela é mais complexa, vocês vão usar a apostila para poder responder. E aproveitar agora para fazer. Por que eu não vou corrigir a outra hoje? Porque quando vocês estiverem fazendo essa, vocês já vão ter dúvidas. E aí a gente já tira as dúvidas, porque essa matéria aqui despenca na prova, né? Então, a gente já faz as atividades dela e vocês postam para mim até amanhã. Combinado? Sim ou não? Ai, que bonitinho. Amanhã eu já corrijo. No último dia do curso, eu já dou a nota para vocês, na média. Certo? Então, vamos lá, vamos anotar. Hoje eu vou anotar no chat. Anota aí. Questão número 1.
Quando eu pergunto assim, ó, quais as formas de armazenamento das amostras de forma apropriada? Eu estou falando de todo tipo de amostra. Vocês vão falar como que armazena o sangue, fezes e urina, ok? Que foi o início da nossa aula hoje. Camila, copia essas que eu estou passando agora e depois eu copio e colo para você as outras, tá?
Pessoal, foram 8 questões. Ali é coloração, tá? E aí, pronto? Alex. Mariana entrou depois, deve estar copiando ainda no início. Paloma. Camila. O Wellington nem tá aí. Tá em outro plano espiritual. Wellington, fala comigo. Terceira tentativa, hein? Falar com o Wellington na aula. Ah, Wellington, agora você apareceu. Você estava tendo aula de quem? Você está fazendo outro curso de verão nessa hora, não tá? Fala a verdade para mim.
Te chamei 1 milhão de anos, mandei recadinho para você. Você não me respondeu, você não estava aí. Ó. Então, pessoal, mandei para vocês 11 questões, certo? Essas 11 questões, elas vão complementar as de ontem, já para vocês. Agora são 9h15, vocês têm aí 45 minutos para aproveitar, para fazer no horário da aula, para não ter desculpa assim, professora, eu trabalho, não consegui, né, para amanhã. Eu vou deixar ela aberta até depois de amanhã, ok? Mas, se possível, já façam, que eu estou pensando assim, amanhã a gente pega mais matéria nova, né? Amanhã ainda é quarta. Na quinta eu já corrijo tudo, fazendo uma revisão de tudo. E sexta tem prova. Acho que fica melhor, né? A gente corrige tudo na quinta e já revisa tudo para a prova. Certinho? Então, olha só, eu vou abrir agora lá na plataforma. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês, atividade 2. Cheio das coisas, peraí. Então, atividade 2. Hoje são 9, vai ficar aberto até dia 11. Não, 9, 10, 11. Certo? Meia-noite. Essa de hoje tem o valor de 1 ponto. 1 hoje, meio ontem, meio amanhã. Ainda não vai dar. Tem a pesquisa. Então, já está aberto aqui o local para vocês postarem, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me perguntarem. Ok, Paloma. Ótima noite para vocês. Não passei ainda não, Roberta. Vou ver se vai dar tempo de falar tudo que eu preciso de falar amanhã. Se der tempo, eu passo. Se não der tempo, eu não passo. Aí eu aumento na atividade. Combinado? Então, beijo, meninos. Vou parar de gravar. Qualquer coisa, eu tô aqui. Vocês me perguntam. Aproveita o horário da aula. Eu vou